Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, hoje a gente tem um desafio aqui, né? Mergulhar num tema que é super importante, mas também bem delicado. Verdade. Saúde mental, ansiedade, depressão e, infelizmente, o aumento do suicídio, especialmente entre os mais jovens aqui no Brasil. Isso. E para entender melhor, a gente analisou um material bem variado. Tem uns PDFs, sabe, com dados mais duros, estatísticas, políticas públicas. Aqueles documentos mais formais, né? Que trazem um panorama geral, números, leis. Exato. Mas também vimos uns vídeos bem interessantes. Conversas com especialistas, relatos que trazem uma outra camada, mais humana talvez. Sim, complementam bem, dão voz a experiências, a análises mais diretas sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? Pois é. Então a nossa missão aqui é tentar juntar tudo isso, entender o tamanho do problema, o que está por trás, os fatores que levam a isso. Que esses materiais todos apontam. E isso. Focando muito nessa relação complexa entre pressão social, o mundo digital e a dificuldade de acesso ao cuidado que parece ser um fio condutor em várias fontes. Com certeza. Então vamos começar pela dimensão disso tudo. Os números que a gente viu são impactantes para dizer o mínimo. São mesmo. Olha, um dos PDFs, acho que da Organização Mundial da Saúde, coloca o suicídio como a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, no mundo. Quarta maior causa? É muita coisa. E quando a gente traz para o Brasil, os dados de outro PDF que analisamos mostram um cenário ainda mais, preocupante. Falei. Uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Pensa nisso. É menos tempo que um jogo de futebol. Caramba. E a taxa, especificamente entre os jovens, que já era alta, cresceu 6% ao ano. Isso entre 2011 e 2022. É um crescimento constante e significativo. Exato. E tem um vídeo, aquele com o Júlio Pereira, que ele traz um dado ainda mais alarmante, se é que é possível. Qual? Ele menciona um aumento de 50% na taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes. Isso só em 2021. É um salto gigantesco num único ano. Nossa, 50%? E um ponto que vários materiais levantam, tanto os PDFs quanto os vídeos, é a questão da subnotificação, né? Fundamental. A gente está falando desses números altíssimos, mas a realidade pode ser ainda pior. Muitos casos podem não ser registrados como suicídio por diversos motivos. Estigma, questões burocráticas. O que significa que o problema é potencialmente ainda maior do que as estatísticas oficiais mostram. Exatamente. E aí entra a pandemia da Covid-19 nesse caldo, né? Que parece ter sido um acelerador dessa crise. Sim, vários materiais tocam nisso. Um vídeo da Mariana Ribeiro e outro da Folha falam de um aumento global de 25% nos transtornos mentais depois da fase mais aguda da pandemia. E o Brasil, segundo essas fontes, acabou entrando aí na liderança, digamos assim, em casos de depressão e ansiedade. O impacto aqui foi bem forte. E a gente vê isso até em investigações mais locais, né? Tem um vídeo da Folha que detalha o caso de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul. Eles tentam entender as causas específicas naquela região. Sim, é um trabalho importante para entender as particularidades. Assim como outro vídeo do SBT News, que foca num grupo específico, o aumento preocupante de suicídios entre policiais militares. Mostra que o problema atinge diferentes grupos de formas distintas. São muitas camadas, muitos dados que acendem um alerta gigante. E o que as fontes apontam como as causas? O que está contribuindo para esse cenário tão complexo? Olha, os materiais exploram várias frentes e elas parecem muito interligadas, sabe? Uma que aparece com muita força, especialmente nos vídeos, é o impacto das redes sociais. Ah, sim. Isso está bem presente, né? Muito. A Mariana Ribeiro, por exemplo, fala bastante disso. Aquela cultura da comparação constante, a exibição de uma vida que é editada, né? Perfeita. Que não é real, claro. Exato. E isso gera uma insegurança brutal, principalmente nos mais jovens, que já cresceram nesse ambiente digital. É uma pressão estética, de sucesso, de felicidade constante. E paradoxalmente, ao mesmo tempo que parece conectar todo mundo,
pode levar a uma perda de conexão real, né? Mais superficialidade, menos profundidade nos laços. Justamente, menos espaço para vulnerabilidade, para o erro. Isso se conecta com outras pressões sociais que os materiais também citam, aquela romantização da cultura do hustle, sabe? Da produtividade a qualquer custo. Sim, a ideia de que você tem que estar sempre ocupado, sempre produzindo, sempre bem. Pois é. E junto vem uma busca por gratificação instantânea, uma dificuldade maior em lidar com frustração, com o não, com o tédio, o que pode levar ao isolamento, mesmo estando cercado de gente ou de seguidores. Faz sentido. E além desses fatores mais, digamos, psicossociais, tem a questão socioeconômica que pesa bastante, né? Fundamental. Os PDFs e também aquele vídeo sobre Venâncio Aires deixam isso claro. O endividamento, por exemplo, especialmente no meio rural, como parece ser um fator lá em Venâncio Aires. A questão da terra, das dívidas agrícolas. Que já são históricas no Brasil. Tudo isso gera um estresse crônico, uma desesperança que contribui muito para o quadro de saúde mental. E aí entra um ponto crucial que você mencionou antes, o acesso ao cuidado. Porque mesmo que a pessoa reconheça que precisa de ajuda, encontrar essa ajuda é outro desafio. Enorme! Os materiais, principalmente os PDFs que detalham as políticas públicas, mostram as lacunas na nossa rede de atenção psicossocial, a RAPS. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são a espinha dorsal disso. Mas tem problemas, né? Muitos. Falta profissional qualificado em vários lugares, a distribuição não é igual pelo país. Os CAPSI, que são os específicos para crianças e adolescentes, são ainda mais escassos. Ou seja, quem mais precisa, que são os jovens, muitas vezes tem menos acesso ainda. Exatamente. Há uma necessidade urgente apontada em vários documentos e vídeos de expandir e fortalecer essa rede, tornar o cuidado acessível de verdade e não só no papel. E ainda tem outros fatores que aparecem, como o uso de substâncias. Sim, que muitas vezes é uma tentativa de lidar com o sofrimento, mas acaba piorando a situação. E até a questão da exposição a agrotóxicos, que foi levantada como uma hipótese lá em Venâncio Aires, né? É algo a se investigar mais. E permeando tudo isso, um fator que dificulta tudo, o estigma. O medo, a vergonha de falar sobre o sofrimento mental, de admitir que não está bem, de buscar ajuda? O estigma é uma barreira gigantesca, está presente em praticamente todas as fontes, impede que as pessoas falem, que as famílias percebam, que a sociedade discuta o assunto abertamente. E isso mata. É um quadro bem sombrio quando a gente junta tudo. Mas e os caminhos para sair disso? As fontes também falam sobre prevenção, sobre o que pode ser feito, né? Felizmente sim. Não é só diagnóstico do problema. Tem muita discussão sobre soluções e esperança nos materiais. Um ponto que eu achei muito bonito e importante, que aparece nos vídeos da Mariana Ribeiro e do Pod People, é o valor da conexão humana real. Aquela coisa do olho no olho, do abraço. Exato. Falam até da ocitocina, o hormônio que é liberado no abraço, que gera bem-estar. O valor de ter amigos de verdade, de poder compartilhar as histórias, até os micos, as dificuldades. Essa rede de apoio informal é poderosa. E claro, buscar ajuda profissional e as redes formais de apoio quando necessário. Fundamental. A terapia é muito mencionada. Um dos PDFs cita especificamente a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como uma abordagem eficaz para muitos transtornos, e existem recursos como o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número 188, né? Que oferece apoio emocional gratuito e sigiloso para quem está precisando conversar. Isso, é um recurso vital. E um ponto que vários vídeos, como um do jornalismo TV Cultura e outro do Pod People, reforçam é a importância de falar abertamente sobre suicídio. Quebrando aquele tabu de que falar sobre isso dá ideia. Exatamente. Os especialistas nos vídeos são categóricos. Falar sobre o assunto de forma responsável, acolhedora, sem sensacionalismo, não aumenta o risco. Pelo contrário, abre espaço para a pessoa buscar ajuda. É preciso nomear o sofrimento para poder enfrentá-lo. E no nível das políticas públicas, o que as fontes trazem? Existem leis, programas? Existem sim. Temos avanços importantes. A Lei 13.819, de 2019, que criou a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, é um marco.
Existe também uma agenda de ações estratégicas do Ministério da Saúde. Mas funciona na prática? Os documentos avaliam isso? Então, os documentos apontam que, apesar dos avanços legais, ainda falta um plano nacional mais robusto, sabe? Com metas claras, com investimento definido, com uma abordagem que envolva vários setores: saúde, educação, assistência social, trabalho. Não dá para ser só uma questão de saúde. Entendi. Uma abordagem mais integrada. Isso. E discutem também o papel da mídia nisso tudo, como noticiar casos de suicídio de forma responsável. Ah, sim, a questão do efeito Werther versus o efeito Papageno. Exatamente. O efeito Werther é o risco de contágio quando a notícia é sensacionalista, detalha métodos. Já o efeito Papagiano, que é o que se busca, é quando a mídia foca em histórias de superação, mostra que é possível buscar ajuda e encontrar saídas. Um vídeo do canal Sua Saúde na Rede explica isso bem. É promover a esperança. E programas de prevenção específicos? Algo que possa ser aplicado em escolas, por exemplo? Sim, os materiais citam alguns modelos. O YAM, Youth Aware of Mental Health, é um exemplo. É um programa de prevenção em saúde mental voltado para jovens que já mostrou resultados positivos em outros países. Interessante. E a ideia de trabalhar a educação socioemocional nas escolas também aparece, né? Ensinar as crianças e adolescentes a lidar com as emoções, a ter empatia, resolver conflitos. Com certeza. Preparar desde cedo para lidar com os desafios da vida. Isso é visto como uma estratégia de prevenção fundamental a longo prazo. E não dá para esquecer o papel da família, né? Que está ali no dia a dia. Essencial. Várias fontes, tanto PDFs quanto vídeos, destacam isso, a importância dos pais, dos responsáveis, estarem atentos aos sinais de alerta. Que sinais seriam esses? Mudanças bruscas de comportamento, isolamento social repentino, alterações no sono ou no apetite, perda de interesse em atividades que antes gostava, falas muito pessimistas ou de desesperança. Coisas que mostram que algo não vai bem. Isso. E mais do que só identificar sinais, é fundamental manter a comunicação aberta dentro de casa. Criar um ambiente seguro para que o jovem se sinta à vontade para falar sobre o que está sentindo, sem julgamento. A coesão familiar, esse apoio, é um fator de proteção muito forte. E tem um dado que é repetido em quase todas as fontes e que eu acho que traz uma mensagem central de esperança apesar da gravidade do tema. Qual deles? Aquele que diz que algo entre 90% e 95% dos casos de suicídio são evitáveis. Ah, sim, isso é crucial. Os especialistas nos vídeos, como o Júlio Pereira, o pessoal do Pod People, do Sua Saúde na Rede, todos batem nessa tecla. E por que são evitáveis? Porque na grande maioria das vezes o suicídio está associado a um transtorno mental que é tratável. Depressão, transtorno bipolar, que aliás é apontado como um fator de risco bem importante, transtornos de ansiedade, dependência química. Ou seja, se a pessoa tiver acesso ao diagnóstico correto e ao tratamento adequado, a chance de evitar o desfecho trágico é enorme. Por isso a importância da detecção precoce, da intervenção rápida, de quebrar o estigma e facilitar o acesso ao cuidado que a gente já falou. Não é uma fatalidade, é uma questão de saúde pública tratável. Olhando para todo esse material que a gente analisou, para todos esses dados, relatos, políticas, fica muito claro uma tensão, né? Um paradoxo do nosso tempo. Qual seria? A gente vive num mundo hiperconectado digitalmente. Informação para todo lado, comunicação instantânea. Mas, ao mesmo tempo, parece que o isolamento social, a solidão, a dificuldade de conexão real só aumentam. É uma observação muito pertinente. Essa conexão digital nem sempre se traduz em apoio real, em pertencimento, em compreensão. Às vezes, como vimos, até piora a sensação de inadequação. Exato. Então, talvez a grande mensagem que fica dessa análise toda é que, nesse contexto, cuidar da saúde mental, a nossa e a dos outros, cultivar a empatia de verdade, fortalecer os laços humanos autênticos... Não é só uma questão individual, um luxo ou algo secundário. Não mesmo. Parece ser uma necessidade coletiva, urgente até, para a gente conseguir navegar essa realidade complexa e, quem sabe, construir um futuro um pouco mais saudável e solidário para todo mundo. É um bom ponto para a gente concluir essa análise tão densa, mas tão necessária. Reconhecer a urgência e a responsabilidade compartilhada que temos diante desse cenário. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece,
Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!